É isso aí, estamos iniciando essa live. Já estamos chamando aqui o pastor Rosivan. Aí, dona Luzia. Vamos chegando que a gente vai começar a falar sobre esse tema aí. A relação entre perdão, ódio. A relação entre perdão, ódio, rancor e amargura. Seja bem-vinda, dona Luzia. Quanto tempo? Estamos só esperando um amigo entrar aqui. Já vai começar. Já vai começar a live. Já tá aí o pastor Rosivan. Só aceitar o convite aí, pastorzão. Ou pedir para... Aí. Foi? Tá dando um erro aqui na hora de te colocar. Peraí. Entrar ao vivo com o pastor Rosivan. Nossa, a câmera de Aí, novo. queridão. Tá virado. Agora é aquela missão de virar a câmera de novo. Aqui, vira. Aí, queridão. Já estamos ao vivo aqui com o pastor Rosivan. Temos aí uma pessoa, dona Luzia, online já com a gente. Uma amiga da família, né, de infância. Nos viu crescer, crescemos junto com os filhos delas aí. Seja bem-vinda, dona Luzia. Deixa um like aí já, que hoje tem muita coisa para a gente aprender aqui com o nosso querido pastor Rosivan, psicanalista, pastor grande, sábio. Vamos falar aí sobre o perdão, a relação entre o perdão, ódio, rancor e amargura. Vamos disparar aqui e convidar algumas pessoas para já participar aqui com a gente. E vamos que vamos. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, queridão? Tem muita coisa. Primeiramente, boa noite, graça e paz aí. É uma honra poder estar aqui com você novamente, Felipe, e a gente poder compartilhar um pouquinho desse assunto, que é um assunto assim de uma ideia muito profunda,
para a gente poder ter um pouco mais de clareza a respeito do assunto, né? Porque é um assunto que se trata, fala de uma ação, de uma mentalidade, de uma forma de aplicações, né, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? E às vezes a gente tem um apanhado, uma ideia bem bacana sobre o que é ódio, rancor, revolta, amargura, e às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas uma coisa leva a outra, e acaba essa confusão mental aí, esses transtornos, né, mentais, acaba atrapalhando no indivíduo, no dia a dia, na convivência de outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, isso acaba influenciando, né? Que é uma das partes que nós vamos falar aí, que é da amargura, né? Além de atrapalhar a vida da pessoa, né? Esse cortisol aí que acaba consumindo a mentalidade da pessoa, a saúde física, né? Se esse problema gerasse apenas nela, mas na própria pessoa, não, mas acaba influenciando ou contaminando outras pessoas. Então, a gente vai tocar num assunto aí muito bacana, que as pessoas que possam aí estar com a gente aí, quiser anotar algumas coisas, tem muita coisa bacana aí para a gente tratar, muito bom. E eu estou à disposição, Doc. Se o senhor quiser que a gente comece, aí a gente inicia. Ou Aí, ó, quiser esperar acabou de entrar aí. Acabou de entrar aí o Matheus, meu cunhado, o Mastroianni, amigaço de infância aí. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esse momento. Então, só para a gente contextualizar, ô pastor, eu estou escrevendo um livro. O título desse livro, inclusive, o nosso amigo aí, Mastroianni, compartilhou comigo algumas ideias que ele tinha, que alguns pontos aí foram tirados aí para o livro. Seja aí bem-vindo aí, Mastroianni, muito obrigado aí pela ajuda, né? Que nesse momento a gente tem a ideia do livro, o livro já está escrito, né? Só que algumas coisas a gente vai tirando do nosso convívio, do nosso dia a dia, e isso é muito importante. Então, só para a gente contextualizar, o título do livro é As Feridas do Corpo de Cristo. Isso nasceu de uma ideia que Deus colocou no meu coração, onde quando Jesus aparece depois da sua ressurreição para alguns discípulos e aparece para Tomé em especial, a Bíblia fala que ele mostra a mão e o lado para Tomé e fala que sou eu mesmo. E nós entendemos que ali Jesus estava mostrando o quê? Ele estava mostrando a cicatriz de que era ele mesmo. Tinha uma marca ali, uma cicatriz de que era ele mesmo. Só que Jesus mesmo, quando ele foi fazer a última ceia, ele fala que o corpo dele seria a igreja. Paulo foi disseminar muito bem essa ideia no futuro, onde ele falou bastante sobre o fato de que a igreja era o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, esse corpo precisa estar sarado. Então, se esse corpo precisa estar sarado, porque tantos problemas permeiam ainda a igreja e são feridas abertas e não estão fechadas? Será que, como nós falamos na live de segunda-feira, Jesus não está sendo cabeça? Ou será que são tropeções, são coisas da vida que estão acontecendo dentro das igrejas e muitas vezes a gente não está sabendo lidar para levar o remédio correto para que essa ferida seja sarada? Essa é a ideia central do livro. E para mim, a falta do perdão é uma das feridas que está em aberto. Então, quando eu te convidei para compartilhar comigo sobre esse assunto, como pastor e como psicanalista, foi justamente para falar qual a relação entre o perdão, a falta do perdão, nesse caso, entre a falta do perdão, o ódio, a amargura, e que são os temas centrais, né? E o rancor. Como que a falta do perdão influencia, né, nesse ódio que é alimentado em tantas coisas. E antes do senhor entrar aí, eu queria só lembrar uma coisa que eu estava conversando hoje com um amigo. Eu falei com ele,
uma vez me perguntaram bem assim, o pessoal, será que qual é mais difícil? Amar, e eu já vou deixar essa pergunta no ar, depois eu vou responder a minha opinião sobre o que é mais difícil e como resolver esse problema. Mas o que é mais difícil? Amar, perdoar ou conviver com alguém que você perdoou? Amar, perdoar ou conviver com alguém que você perdoou? Você que estiver online aí, se quiser, já deixa aí a sua opinião de qual é mais difícil. Amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém que você perdoou? É uma pergunta fundamental. A Bíblia nos dá a resposta para essa pergunta e eu vou falar a resposta a partir do meu ponto de vista no finalzinho da live. E quem quiser também, no final da live, me manda um aluno lá que eu compartilho com você um artigo que eu estou produzindo com relação a isso. Inclusive, é um artigo que vai para o nosso livro, que vai fazer parte aí do nosso livro. Então, vamos lá, pastorzão. O que o senhor tem para nos falar aí sobre essa relação, para a gente começar aí e no decorrer aí a gente vai fazendo perguntas e vai aprimorando esse assunto, que é um assunto que tem muita coisa para a gente falar. Tem, bastante. Vai dar pano pela manga. Então, Felipe, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que da onde surgiu o ódio, a revolta e como surgiu. É um texto bíblico, existe um texto bíblico para isso. Existe uma fala dentro disso. É um texto, quando a gente fala de ódio, revolta, falta de perdão, rancor, amargura, ela tem o mesmo fundamento da onde surgiu. Surgiu de uma ideia de um povo chamado Moabe. Uma conversa entre o sogro de Sansão, ou seja, o pai de Dalila, e da onde ele tira a ideia do que é, primeiramente, só para a gente entender que existe uma causa, nasceu, surgiu de algum lugar. Então, para você matar algo ou curar algo, você precisa, etimologicamente falando, ou seja, descobrir a originalidade do problema. Porque senão você não tem como resolver o problema. Então, a primeira coisa, surgiu isso lá no capítulo 17 de Juízes, capítulo 15 de Juízes, versículo 2. Então, na conversa do sogro de Sansão, ou seja, o pai da Dalila, que vai com o pai da esposa de Sansão, que vai trazer essa ideia. Então, surgiu de lá. É um povo, é uma ideia de um povo e tal. A palavra ódio significa saner, ou seja, é de uma ideia de que o ódio, primeiro surge de um aborrecimento. É assim que surge o ódio. E aí isso vira uma certa revolta. Ou seja, a ideia de não ser amado. Que esse é o grande contexto da sua originalidade. Ou seja, quando a gente diz assim, alguém odeia, como só para a gente ter uma ideia bem interpretativa. Quando Jetro conversa com Moisés e diz, Moisés, escolhe homens que odeiam a avareza. Ou seja, que não tem nenhum apego, que não tem nenhum amor. Então, a primeira ideia de ódio que nós entendemos é algo que esse ódio que vai gerar no coração da pessoa um certo aborrecimento que ela não consegue liberar um perdão para alguém que o feriu. E quando nós entendemos essa ideia, da forma como surgiu, você vai entender o seguinte, ou você elimina isso, ou isso elimina você. Você está entendendo como que é? Então, a grande ideia, eu preciso entender aonde começou a surgir esse problema, essa situação do ódio, da revolta, do rancor, e procurar eliminá-lo. Porque se eu não descobrir da onde surgiu, como surgiu, ele vai gerando outras causas. Quando nós falamos de uma síndrome, a síndrome é praticamente 51 sintomas para gerar uma enfermidade de morte. Ou seja, eu alimentei isso por muito tempo para chegar à causa do câncer.
Quando nós jogamos ou lançamos isso voltado à igreja, nós vemos ao corpo de Jesus, quer dizer, não foi uma situação, não é uma situação que leva à ferida, ou ao câncer, ou essa enfermidade no corpo, mas você alimentou isso por muito tempo. Quer dizer, acabou gerando um certo sintoma que vai gerar uma forma degradante de destruição, e aí, quando pensar em sarar ou curar isso, já não tem mais jeito. Então, começa por um aborrecimento. Por exemplo, se eu consigo isolar os gatilhos que me levam ao aborrecimento, eu não chego ao ódio. Então, quando eu olho para o corpo de Cristo, e eu vou me aborrecendo com pequenas coisas, mas eu não tenho coragem de expor, de colocar para fora esse aborrecimento que foi em mim gerado, ou seja, a causa do problema não foi sarado. Então, o que vai gerar em mim? Um ódio. O ódio te leva à amargura. A amargura, ela acaba contaminando, destruindo o cortisol, que é aquilo que alimenta a minha saúde mental. Ele vai, porque o cortisol, ele elimina, ele é contagioso, ele é tóxico. Então, ele destrói, a primeira coisa que ele destrói é a sua saúde mental. Quer dizer, destruindo a minha saúde mental, vai também destruir a minha saúde emocional. Então, essa pessoa que outrora era saudável, que tinha uma vida, que conseguia ser sociável, quer dizer, dentro da antropologia, ela era uma pessoa sociável, agora ela passa a ser quem? Uma pessoa tóxica, antissocial, ela consegue destruir ambientes que outrora eram saudáveis. Ela começa de pequenos aborrecimentos, aí daqui a pouco ela se afasta. Quer dizer, a pessoa para se transformar antissocial, ela para de frequentar os ambientes familiares, lugares onde esses ambientes que geram um certo afeto, que é como que eu posso dizer, o antídoto que cura a forma antissocial, que cura esses aborrecimentos, ela para de frequentar. Então, acaba se transformando em uma pessoa tóxica, né? Não consegue frequentar mais certos ambientes, se afastam de pessoas amadas. E aí, vai gerando uma crosta na pessoa que ela não consegue aceitar, ela não consegue conviver, e isso vai gerando ela o quê? Ela vai minguando de uma forma que ela não consegue mais nem aquilo que outrora fazia bem para ela, agora já não faz mais, agora só faz mal. Então, a primeira ideia aí que nós temos é essa ideia do ódio, que começa com pequenos aborrecimentos. E, às vezes, a melhor cura a isso, sabe o que é? Sentar e resolver o problema. Né? Como diz o bom italiano, com um bom papo e um bom café, a gente consegue, ou nós conseguimos, sarar muita coisa. Então, por que a gente traz a pessoa para um papo? Por que a gente traz a pessoa para a sala psicanalítica? Por que nós sentamos com ela e recomendamos a ela boa parte de assuntos, por exemplo? Nós recomendamos essa pessoa mudar o ambiente ou sarar o ambiente. Né? A primeira pessoa que Freud trouxe para curar, o psicólogo que pegou a moça para tratar, eu esqueci o nome dela agora, perdão, peço desculpa a vocês, esqueci o nome dela agora. Sabe o que Freud fez com ela? Mudou o ambiente. A primeira consulta, a primeira coisa que ele fez com ela foi fazer o seguinte: ela ficava na sala trancada, de portas trancadas, e ela ficava amarrada. A primeira coisa que ele fez para mudar o ambiente, e isso é uma forma clínica de tratar certas coisas, foi solte ela, desamarre ela, coloca ela no quarto, mas deixa a porta aberta. Ou seja,
Mostra para ela que o ambiente é saudável. Se eu quero me tratar de algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se libertar ou me soltar desse ambiente tóxico. Ou seja, os aborrecimentos. Se aquilo me faz mal, por que eu vou... se eu sou capaz de captar, eu sou receptivo ao ambiente, mas a primeira condição que me leva a mim, ou seja, o meu ser, eu tenho poder de sarar qualquer ambiente. Então, é mais positivo do que negativo. Então, entendendo bem a respeito do ódio, né, como nós acabamos de falar, para que nós não cheguemos ao quarto nível disso aí, que é a amargura. E a amargura, a maioria das pessoas não tem muita noção do que é a amargura. Já está falando de algo amargo mesmo. Só que esse amargo não só é de falta de doçura, mas também ele é químico, ele é destrutivo, ele consegue destruir. Você vai ver que, por a pessoa ser amarga, ela acaba destruindo relacionamento com os pais, relacionamento de pais aos filhos, relacionamento de amigos, relacionamento com outros ambientes que ela poderia ter tratado. A forma, né, que foram os primeiros passos que levam ao ódio é o aborrecimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu carrego isso comigo de dizer o seguinte: eu tenho o poder de chegar em qualquer ambiente, mesmo nos lugares onde não me cabe, eu tenho o poder de mudar esse ambiente. Coisas muito simples, por exemplo, bom dia, boa tarde. Ah, mas a pessoa não te deu, mas você ofereceu. Parece que, ou nós dizemos assim, poxa, mas não tem lógica. Tem, faz muita diferença. Tudo aquilo que eu quero que alguém faça a mim, eu preciso fazer às pessoas. Você está entendendo? Da forma como eu quero ser tratado, o primeiro passo começa comigo. É isso que cura o ambiente. Então, essa é a primeira ideia que nós temos. Alguma pergunta, Felipe? Sim, claro. Vamos lá. O senhor falando aí, talvez alguém chegou um pouco depois, não conseguiu acompanhar. Então, só atualizando aí para quem chegou, nós estamos com o pastor Rosivan falando sobre perdão, ódio, amargura e rancor. Ou rancor e amargura, né? Como foi falado aí dos níveis. O pastor Rosivan, que é, além de pastor, psicanalista, então a gente está aqui falando de duas áreas da vida, né? Uma área da ciência e uma área religiosa. Então, à luz de duas áreas da vida, da sociedade, que são duas áreas muito fortes da nossa sociedade, nós estamos falando sobre algumas coisas. Então, eu queria aqui lembrar que a gente observa que a falta desse perdão, ela está interligada ao ódio, está interligada ao rancor, está interligada à amargura e a outras questões emocionais que às vezes a gente não identifica. E esses pontos, eles são ativados a partir de gatilhos. O senhor falou aí sobre gatilhos. Mas para quem está aqui na live, que não sabe o que são esses gatilhos que ativam, que vão ativando essa sequência de níveis, eu gostaria que, assim, o senhor falasse brevemente aqui para a gente um pouco sobre os gatilhos, só para lançar luz nesse assunto, para quem está aí na live e não sabe o que são esses gatilhos, que são essas ativações aí. Ou seja, vamos só refrescar um pouquinho aí o que nós já falamos. Esses gatilhos, Felipe, a primeira coisa dos gatilhos é não se deixar levar ou ser influenciado ou por pessoas ou pelo ambiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que brindar é minha mente de quem eu sou. Isso é ciência de logoterapia. Ou seja, o primeiro ponto que eu preciso saber para isolar esses gatilhos é saber quem eu sou. Ou seja, eu não dependo de uma opinião alheia para que eu possa ser o Rosivan Felipe de Souza. Ou Felipe. Ou seja, se você não souber
quem é você, os problemas em qualquer ambiente que você chegar, você vai ser influenciado pelo ambiente e não ser um influenciador. Então, é um dos primeiros pontos. O segundo toda colocação voltada a mim como pessoa está ligada literalmente à minha pessoa. Ou a ideia de, quando eu olho para o espelho, quem eu vejo lá? Uma pessoa que está debaixo de uma opinião alheia ou alguém que aprendeu a decidir e tomar decisões por conta própria? Lembrando, eu vou te dar uma ideia aqui, baseado no que eu estou te falando. Uma pessoa me ligou e disse assim, que todas as vezes que ela vai sair, ela coloca a roupa e manda a foto para a amiga dela. Né? E uma dependência, né? Hã? Uma dependência, às vezes até uma dependência emocional também, dessa opinião. E aqui, só para o senhor aproveitar o gancho desse assunto e falar, o senhor está falando também dessa dependência emocional, que às vezes temos de pessoas, mas tem outra questão que eu acho que vale lembrar, e talvez a pessoa que está aqui assistindo possa ter essa dificuldade. Às vezes, não só uma opinião alheia, às vezes a nossa própria mente prega peças na gente com relação a isso, não, assim não tá bom, assim não tá legal, e aquilo ali começa a crescer, né? E vira até uma dependência, nesse sentido também, uma dependência emocional, daquela segunda opinião que nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça, e de que forma também isso também vai influenciar, da mesma forma que uma opinião de terceiros também pode influenciar. Pode, e pode influenciar muito. Por isso que a ciência de logoterapia ela é tão importante na nossa vida, para que você não possa se deixar levar apenas pela emoção. Decida sempre com a razão. Tira o coração do peito e decida com a razão. Ou seja, aquilo que está óbvio, claro, não, eu quero isso. Seja decidido, ou seja, não mude a sua opinião várias vezes. Peraí, eu quero ir, não vou. Peraí, eu vou. Essas coisas, para o meu cérebro, ele precisa entender o seguinte, alguém precisa dar ordem, alguém precisa dar comando. Se você não der comando, você vai ter problema decidir pela sua vida pessoal, financeira, amorosa, quem entra e quem sai. Você precisa selecionar bem. Então, quando você dá comando para isso, por isso que eu disse, dá uma olhada no espelho, quem é que você está vendo? Palavras, por exemplo, palavras que nós colocamos, por exemplo, o meu cérebro, o que ele conhece e o que ele não conhece. O que são nós estamos falando dos gatilhos, né? O que ele conhece e o que ele não conhece. É como comer. Quando você come o feijão, por exemplo, o teu organismo ele faz a leitura que está vindo ferro. Quando eu como carne, vitamina B12. Você está entendendo? Quando eu estou ingerindo uma laranja, ele entende que é uma fruta que é cítrica, mas é vitamina C. Então, a leitura. Então, ele recebe comandos. Quando você está fazendo essa digestão, ele fala, está vindo aí tal coisa. Então, o teu cérebro, você, nós, somos assim. Você precisa dar ordem de comando. Eu sou alguém determinante. Esses são os gatilhos. Se eu levanto de manhã, por exemplo, e dou uma ideia de que hoje meu dia não está bom, ele recebeu o comando de que o dia hoje não está bom. Esses são os gatilhos. Então eu não posso, esse tipo de palavra, eu preciso mudar o meu comportamento, porque assim como o meu cérebro, se eu boto o meu telefone horizontal, de uma forma horizontal, e alguém coloca ele praticamente de uma forma vertical, só para você entender, por que teu cérebro vai entender que alguém mexeu nele? Você vai dizer, poxa, alguém mexeu no meu telefone. Da mesma forma, são comandos. Os gatilhos são da mesma forma. Então, a minha mente, quem eu sou, ele precisa isolar os gatilhos. Se alguma coisa me aborrece,
eu preciso descobrir o que está trazendo aborrecimento até a minha mesa, ou até a mim. E ir lá e isolar esses gatilhos para que ele não venha influenciar e gerar em mim um certo ódio. Por que que hoje as pessoas que foram os grandes inimigos de hoje foram grandes amigos do passado? Sabe por que que isso transformou em inimigo? Porque foram aborrecimentos que não foram tratados, que viraram ódios e que vão levar uma certa avareza e vai levar à amargura. E aí já vai ficar algo que praticamente, Felipe, vai ficar imperdoável. Você vai, quando a pessoa passar por você, aquilo, os aborrecimentos que não foram isolados, que gerou ódio, agora gerou amargura. Não, fica quase impossível de se transformar em perdão. Bacana, muito legal esse assunto. Se está fazendo sentido para você esse assunto, eu queria aproveitar para pedir para você clicar no aviãozinho, convidar mais 2, 3, 4 pessoas para aumentar a relevância desse conteúdo, porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que você está precisando de ouvir e aprender sobre isso, algum colega, alguém que está perto de você também está precisando. Então, coloca aí o dedinho aí nesse aviãozinho, convida mais alguém para participar com a gente aqui, que esse assunto aqui é extremamente importante para a nossa geração. Nunca foi tão importante esse assunto quanto tem sido hoje. Tem mais alguns pontos aqui que o senhor falou aqui nessa introdução que eu queria já ir esmiuçando ele para que eu acho que vai ser muito interessante. Uma coisa, antes de falar essa pergunta, eu tenho uma outra questão que eu queria levantar. O senhor falou aqui sobre, no momento anterior, o senhor falou sobre, você precisa soltar isso dentro e tal. Eu queria que o senhor falasse sobre o seguinte, a Bíblia nos deixa entender que quem falta com o perdão está aprisionado. A falta do perdão é uma prisão, né? Então, queria que o senhor falasse aqui sobre essa prisão que é a falta do perdão. Por um momento a gente deixasse o ódio, a amargura, o rancor, ou o rancor e a amargura de lado, e falasse sobre essa prisão que é a falta do perdão. E isso vai, eu acredito, clarear a mente de você que está assistindo, para saber por que você precisa perdoar. Antes de falar sobre ódio, sobre amargura, você precisa entender que se você não perdoa, você está aprisionado, né? Existe um ditado que fala que você não perdoar é você tomar veneno e querer que esse veneno faça mal para o outro, né? Então, queria que o senhor falasse com algumas palavras do senhor sobre essa prisão que é a falta do perdão. A falta de perdão é uma masmorra. É uma masmorra. Você vai para o fundo. Você vai para o obscuro. Por quê? A palavra perdão significa deixar ir. Quando você libera perdão para alguém, você está dizendo assim, você está livre. Mas enquanto, Felipe, você não liberar o perdão, você está aprisionada a essa pessoa. Há pouco tempo atrás, eu até estava conversando com a minha esposa e falando sobre isso. Atendi um casal aqui na nossa casa, aqui, tive a oportunidade, e eles queriam conversar com a gente, né? E veio conversar conosco, e a pessoa tocou em alguns assuntos, eu posso falar do milagre sem tocar no nome do santo, o quanto a pessoa, ela está agarrada a outra pessoa e carregando um peso morto. Vou dar um exemplo. A pessoa sai de um relacionamento, tá? Um relacionamento agressivo, mas ela, eu já fui lá, eu já me separei, eu já pedi o divórcio, já foi liberado o divórcio, mas ela ainda está agarrada à pessoa. Por quê? Ela Eu acho que deu uma falhada aí na... Ela precisava liberar perdão a essa pessoa.
e ela não liberou perdão. Então ela precisa liberar perdão para essa pessoa. Ela precisa falar com palavras, às vezes, se essa pessoa não está próxima dela, se ela não conseguiu ter um diálogo com essa pessoa, que é muito difícil, às vezes, mas ela precisa liberar em palavras. Ou seja, eu errei contra você. Eu preciso dizer, Senhor, eu no mundo espiritual estou liberando perdão ao Felipe, tal e tal e tal. Ou seja, eu estou desligando em perdão daquilo que me fez mal. Eu estou só citando um exemplo. Então, se a pessoa não liberou perdão, ela está carregando. Então, toda corrente negativa voltada a essa pessoa, ela carrega como peso morto. Então, a importância de você liberar perdão é tanto que a Bíblia vai citar o seguinte: quando nós cometemos erro contra Deus e você parece que no nosso cérebro toca um sininho dizendo, rapaz, você precisa pedir perdão. A gente se sente pesado, desce sobre a nossa consciência um peso de acusação. É assim que acontece. E quando você pede perdão, parece que a gente jogou um peso que a gente estava carregando que não conseguia carregar. Aí, Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz que Deus lança esse peso no mar do esquecimento. Ou seja, você, quando recebe o perdão, parece que a sua alma descansa. A sua consciência fica tranquila. O teu físico parece que passou pela área da psicanálise. Oi? Alguém falou alguma coisa? Voltou. Opa. A internet tinha dado uma travada, mas voltou. Bacana. Então a gente dá uma descansada. A nossa alma descansa. Você descansa quando você libera perdão. Mas aí, se você não libera, a tua alma está na prisão. E, por incrível que pareça, acompanhada de um peso espiritual muito grande. Então, a importância de eu liberar perdão é da mesma forma que no modelo da oração do Pai Nosso, a gente diz, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu estou deixando ir, eu estou liberando agora. E quando você libera o perdão, todo o peso que havia, é tanto que uma das palavras voltado ao ódio, ao aborrecimento, a amargura fala sobre o peso. Olha que coisa forte, né? O peso. Aí você está liberando, você está dizendo assim, eu estou deixando todo o peso. Tudo aquilo que não faz, tudo aquilo que é contraditório à minha vida, eu estou deixando agora. Então, liberar perdão é uma das ideias grega e hebraica, é deixar ir. Ou seja, liberar todo esse peso. Tirar mesmo. É tirar mesmo. Significa tirar. Eu estou tirando. Então, a sua alma sai dessa prisão. Sai dessa cadeia. Sai dessa masmorra. Né? Sai da escuridão e vem para a luz. Que a outra ideia voltada ao perdão é vir para a luz. Quando você recebe perdão, ou quando eu libero perdão, eu saio das trevas e venho para a luz. Ou seja, praticamente a ideia é a mesma. A palavra falta de perdão significa trevas. A palavra luz significa deixa eu voltar lá, recapitulando. A palavra treva significa falta de conhecimento. Ou seja, quando eu tenho entendimento, eu libero. A palavra conhecimento, na sua etimologia, significa luz. Quando eu libero perdão, eu vou para a luz. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a luz, ou nós somos luz. Ou seja, eu preciso liberar perdão para aqueles que precisam. A Bíblia diz que na cruz, quando quase perto da hora nona,
Jesus que vai dar como morto, né? Mas antes disso, ele faz o quê? Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Ou seja, quando Jesus entrega o Espírito, entra trevas, depois vem luz. Porque a falta de perdão é trevas. O perdão é luz. Então, eu tiro minha alma da escuridão. Show de bola. Show de bola. Aí eu queria considerar aqui, saímos no momento da ciência, vimos para o espiritual e eu queria fazer uma consideração aqui. Tão importante quanto liberar perdão, o senhor até citou algo aí que me chamou a atenção, é pedir perdão. Muitas vezes, por orgulho, nós temos dificuldade de chegar de falharmos, quando falhamos, pedir perdão. E eu acho interessante que o senhor falou aí sobre o falar, sobre o colocar para fora. Né? Isso é uma coisa fundamental para casos como depressão, ansiedade e tantas outras questões emocionais que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas eu queria lembrar o que o que o salmista, aqui no caso Davi, fala em Salmo 51, quando ele começa a relembrar de que ele havia pecado. E no tópico 4 ali, ele fala, contra ti somente pequei. Então, assim, a importância de você falar. E, às vezes, a gente não para observar o que Jesus estava fazendo quando ele bate tão firme nessa questão do perdão. E eu acho interessante que isso é tão profundo e tão sério que a Bíblia vai falar que se você tem uma oferta para oferecer e o seu irmão pecou contra você, você pega a sua oferta, deixa a sua oferta no altar, vai lá, se reconcilie com o seu irmão, depois que você ter se reconciliado com o seu irmão, você volta. Eu acho que a internet do pastor que caiu, mas ele já deve estar voltando. Deixa eu só colocar ele aqui de volta. E o que Deus vai falar, que a Bíblia vai falar? Se o seu irmão pecou contra você, você tem uma oferta, você vai lá, se reconcilie com seu irmão e, tendo se reconciliado com ele, você vai lá e entrega a oferta para que a oferta seja aceita. Então, isso é tão sério, Deus leva isso tão a sério que ele colocou essa condição para você ofertar. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena, pastor, pede para participar de volta. Eu te mandei o convite, mas eu acho que não chegou aí para ti. Pede para entrar na live novamente, que eu já coloco de volta. Eu acho que a sua internet aí havia caído. E essa questão ela é tão profunda que Jesus coloca isso como critério. Agora, uma coisa que eu acho que vale ressaltar deixa eu só chamar o pastor aqui, o Rosivan, de volta. Eu acho que uma coisa que vale muito a gente ressaltar é que, às vezes, tem sido ensinado o seguinte: olha, mesmo que você esteja certo, vai lá e pede perdão. Não existe você pedir perdão se você não é o causador de dor. Se você é a vítima, você não tem que pedir perdão. Agora, a Bíblia fala que você tem que ir lá se reconciliar, não ir lá pedir perdão. Só é possível alguém pedir perdão se esse tiver ofendido alguém. Então, quem foi ofendido necessita liberar o perdão. Mas quem ofende precisa pedir perdão. E isso eu acho que é muito, muito importante. Eu acredito que a internet do pastor ali ainda está devagar e a gente vai dando continuidade aqui enquanto isso.
Então, essa questão é muito importante. Deus leva tão a sério, Jesus leva tão a sério isso, que você observa que ele coloca isso quase que como uma condição de salvação, né? Você liberar o perdão. Então, você só aprende a liberar perdão se você entender a grandeza, a importância, como que isso é grande, como que isso é fundamental. E como é fundamental o perdão que nós também recebemos. Isso também vale a gente lembrar e a gente ressaltar. Só recapitulando aqui, nós estamos falando aqui sobre a relação, junto com o pastor Rosivan, que é, além de pastor, psicanalista. E a gente está, então, abordando aqui dentro de dois viés. Um viés religioso e um viés da ciência, tendo aí o nosso pastor Rosivan como nosso aí, mentorando a gente, né? Sendo o nosso mentor. O pastor Rosivan, a internet ele caiu, mas ele já está voltando aí. E eu queria aproveitar para te pedir, você que está aqui na live ainda, que você fale aí o que é mais difícil. Amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém que foi perdoado, alguém que você perdoou. O pastor Rosivan está solicitando. O pastor Rosivan está solicitando aqui de novo a entrada, ele já está voltando. Tá funcionando normal? A minha está travada? A internet aqui, ela decidiu a falhar, mas ainda não acabou, galera. Fica aí com a gente que tem muita coisa ainda para a gente tratar aqui. Esse assunto é muito importante. A relação entre o perdão, o ódio, a amargura, o rancor e a amargura. Qual é a relação entre isso tudo? Vamos lá, pastor Rosivan novamente. Vai continuar falando sobre esse assunto. Enquanto o pastor Rosivan entra, você que tem uma dúvida aí sobre esse tema, solta uma pergunta aí para a gente já ir respondendo aqui. Respondendo aqui. Na sua opinião, qual é mais difícil? Perdoar, amar ou voltar a conviver com alguém perdoado? Fala aí, compartilha comigo a sua opinião. Perdoar, amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém perdoado. Deixe aí a sua opinião. Daqui a pouco eu vou falar, à luz do meu entendimento da palavra, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Qual é mais difícil? Perdoar, amar ou voltar a conviver com alguém perdoado? Às vezes a gente dá muito pouca importância para esse assunto, a questão do perdão, e é importante você se perdoar. Às vezes, tem um escritor que eu gosto muito de ler, até o escritor desse livro aqui, ó, eu estou aqui com 2 livros na minha mesa dele,
Augusto Cury, que é o mestre dos mestres, e esse aqui também, ciúmes. E Augusto Cury, ele fala sobre, às vezes, a pessoa é muito bom para as outras pessoas, mas são algozes de si mesmo. E é interessante você aprender a se perdoar. Às vezes você é bom para todo mundo, você só não consegue ser bom ou boa para si mesmo. E isso, muitas vezes, porque lhe falta aprender a perdoar a si mesmo, né? Então, você precisa treinar a sua mente para liberar esse perdão. O pastor Rosivan falou aqui sobre uma questão interessante, e tem um livro que seria interessante, quem gosta de aprender, de Rona Barner, que fala sobre o segredo, que é quando você levantar de manhã, você, às vezes, já levanta com vontade de voltar a dormir. E você não deseja coisas boas para aquele dia. O pastor Luzão falou aqui também sobre você dar um bom dia, dar uma boa tarde. E quando você faz isso, você ativa dentro de você um sentimento muito importante para nós de gratidão. Esse lance de gratidão é uma coisa muito louca. Como Jesus ensina ali o Pai Nosso, ele, ele nos ensina a ter gratidão e só pode perdoar quem sabe ser grato. Então, às vezes, nós temos dificuldade de perdoar porque a gente tem dificuldade em ser grato. Esse escritor, Augusto Cury, ele fala muito sobre aprendermos a valorizar as pequenas coisas. Entrou aí a Ilma. Bem-vinda. Nós estamos aqui esperando. Voltou aí o nosso pastor. Rosivan. Desculpa aí. Não, que isso. Que isso. Para você que entrou aí, o pastor Rosivan, a internet dele tinha travado. Nós estamos falando aqui sobre a relação entre o perdão, ódio, rancor e amargura. E eu estava dando aqui alguns lances, né, sobre alguns assuntos. O pastor Rosivan, eu estava falando sobre a importância, como Deus leva a sério esse lance do perdão, né? Só que eu estava citando aqui, e o senhor pode falar um pouco mais até com a gente sobre isso, sobre a gratidão. O senhor falou sobre o dar um bom dia, o levantar de manhã e desejar que aquele dia seja um bom dia. Para isso também é importante a oração. Mas qual a importância da gratidão? Às vezes, não conseguimos liberar o perdão porque não sabemos ser gratos. A nossa ingratidão faz nós não percebermos a importância do perdão que recebemos. Porque uma coisa é verdade, nós recebemos o perdão. E nós precisamos reconhecer e aprender a importância de sermos gratos por esse perdão. E na nossa mente e no nosso ao redor, e o senhor falou agora aí de uma coisa sobre a química, qual é a importância disso para o ambiente que nós estamos inseridos, o fato de nós termos a gratidão. Eu estou até aqui na minha mesa com 2 livros de Augusto Cury, e ele fala que, às vezes, dentro disso também, as pessoas elas têm facilidade são ótimas para os outros, mas são algozes de si mesmo. E ele sempre fala dessa importância de nós aprendermos a valorizar as mínimas coisas, a sermos gratos por essas mínimas coisas, a nós, por exemplo, ter um elogio para quem está do nosso lado, chegar para um ente querido, eu te amo, obrigado por fazer parte da minha vida. E parece que não tem nada a ver, mas isso, na química, na nossa química e no ambiente no que nós estamos inseridos, isso faz uma diferença tremenda. As pessoas,
disse, né, que o senhor falou aí sobre um pouco de influenciarmos e sermos influenciados, e é aceito, né, pela ciência que nós somos um resumo das 5 pessoas que mais nós convivemos. E se nós não formos considerando esse aspecto, se nós não conseguirmos influenciar positivamente o ambiente que nós estamos inseridos, nós vamos contribuir a cada momento para que o ambiente ele piore a cada momento. Então, assim, eu queria até que você falasse um pouco sobre essa relação aí, gratidão e perdão. É uma coisa interessante, né? Isaac Newton falou uma frase que o doutor Pedro Calabrese fala que é um dos maiores cientista hoje do Brasil, dá aula em Harvard, dá aula na USP em São Paulo. Ele fala um negócio assim, pelo que o doutor Isaac Newton disse, né? Que o Senhor mandou, a Bíblia manda, amai-vos vosso inimigo, e eu acabei amando a mim mesmo. Então, existe uma ideia filosófica dentro disso aí, que, às vezes, se você quer amar alguém para entender o perdão, eu preciso me entender primeiro. Não tem como eu entender o perdão se eu não consigo me entender. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo... Oi? Não entendi. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Dentro disso, dentro da ciência, existe algo chamado de... Porque quando você assume essa posição de que eu preciso me amar, eu consigo ser grato em qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque eu vou conseguir retribuir na mesma altura pelo aquilo que alguém está fazendo a mim. Ou seja, a gratidão, ela vem acompanhado de amar. Quando eu consigo perdoar, é porque eu consigo ver as pessoas na mesma altura. A dificuldade que eu tenho de não perdoar, porque eu não consigo ver as pessoas no mesmo nível. Leva a pessoa a esse nível, ao nível de avareza. Toda pessoa que não consegue perdoar, ela não consegue ser grata, ela não consegue amar, porque ela não consegue ver as pessoas no mesmo nível. Ou seja, a gente trata de um ponto dos transtornos mentais que as pessoas têm, a gente está falando da mesma coisa, de perdão, de amar, de cuidar. Você vai ver que toda pessoa que ela tem esse problema, o primeiro problema que ela tem baixa autoestima. Toda pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue olhar nos seus olhos. Ela primeiro olha nos pés para depois olhar no rosto. Ou seja, porque ela não consegue tratar a pessoa e ainda tem uma outra deficiência nisso. Para ela se sentir bem, ela tem que fazer, sabe o quê? Ela tem que menosprezar alguém. Ela tem que tratar a pessoa com menosprezo para que o ego dela possa ser saudável para ela. Ou seja, ela não consegue olhar a pessoa na mesma altura. Então, falta empatia. Existe uma ideia que é aquela questão da empatia, assim, o que é meu é seu. O que é seu continua sendo seu. A pessoa que trabalha opostamente, ela diz, o que é meu, o que é seu também é meu. Ela não consegue olhar no mesmo nível. Então, quando eu consigo entender essas coisas, eu vou entender que a gratidão é uma forma, é uma retribuição pelo meu bem-estar, como sou, a outra pessoa. Então, se alguém pega um copo com água, eu vou retribuir. É como se eu estivesse fazendo a ela. Eu devolvo. Obrigado, eu sou simpático, eu consigo ambientar isso com esse sentimento de gratidão. Então, isso precisa brotar, essas coisas precisam nascer. Então, mas eu não consigo ser grato. Não existe essa improbabilidade. Eu preciso entender o seguinte, como eu estou tratando as coisas? Como eu estou cuidando do meu emocional? Como eu estou cuidando de mim? Então, eu consigo perdoar e eu consigo ser grato. São duas... Anda junto, a gratidão e o perdão andam junto. Às vezes as pessoas querem, eu consigo ser grato, mas eu não consigo perdoar. Não. Ou você tem as duas, ou você não tem nenhuma. Deixa eu dar uma ideia aqui, Felipe.
eu vou falar de uma personalidade dentro dos círculos. Eu vou falar dessa personalidade dentro dos círculos. Eu quero falar 3 anos, 9 anos, vai gravando aí. 3, 9, tá? 13, tá? E agora eu quero botar uma outra idade. 87 anos de idade. E isso pode... Eu estou colocando só personalidade. Isso é personalidade. Existem pessoas que ela tem 15 anos. A idade dela cronológica é 15 anos. A idade dela emocional é 3. Existem pessoas que têm idade de 30 anos, cronologicamente. O que é a idade que eu nasci, o tempo de vida que eu tenho. Eu tenho 30 anos. Por exemplo, eu tenho 48. A minha idade cronológica é 48 anos. Ok? Mas a minha idade emocional, ela é 18. Aí eu vou... Mas aí você me pergunta, pastor Osmar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Muito a ver. Porque existem pessoas que ela tem uma mentalidade que ela não consegue amar, ela não consegue perdoar, ela não consegue ser grata, porque ela não consegue reverter as situações. Por exemplo, ela viveu um passado, a situação, o pai dela, o pai não amava, o pai não dava carinho, aí ela vai viver uma situação de amargura, como nós já falamos, que significa, a palavra amargura vem de uma palavra grega que significa ferir, tá? Então, toda pessoa que ela é amargurada, a arma que ela usa é ferir. O sentimento que ela tem é ferir. Então, se ela não conseguiu sarar isso, ela vai ferir. Por isso que nós dizemos, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amadas conseguem amar pessoas. Então, esse sentimento de perdoar e de ser grato, mas eu fui ferido, mas já cicatrizou. Então agora eu consigo perdoar e consigo ser grato. Então, aí entra o seguinte, qual é a mentalidade que eu tenho hoje? Eu tenho uma idade cronológica, que é a minha idade real, mas a minha idade emocional ou mental, ela consegue estar em paz comigo. Então eu consigo perdoar e consigo ser grato. Então, às vezes, o sentimento de voltar lá para agradecer, se nós olharmos biblicamente, 10 leprosos foram curados, diz a palavra. Quantos voltaram para agradecer? Um apenas. Por quê? Porque quando a minha idade cronológica daquilo que eu estou vivendo com a minha idade emocional se une, ela entende, eu fui perdoado. Então eu preciso perdoar. Então eu vou voltar a ser grato. Esse reconhecimento, ele é funcional. É quando eu olho para mim mesmo. O que o leproso fez? Ele olhou para a sua pele, ele olhou para si. E a pele dele estava sarada, curada como a de uma criança. A primeira coisa que ele teve é a primeira instância. Opa, eu fui perdoado. Então eu consigo perdoar. A segunda lembra o que eu falei? Ninguém consegue ser grato sem perdão. Ninguém consegue agir de perdão ou ter o perdão se ela não for grata. Então, a primeira coisa que ele fez, eu entendi, eu fui perdoado. A segunda, ele diz, então, olhou para si, ele olhou para si. Por isso que está interligado uma coisa na outra. Você não consegue perdoar se você não for grato. Você não consegue ser grato se você não perdoar. Então, como eu mostrei de uma forma de mentalidade. Agora, as pessoas que não conseguem perdoar, qual é o sentimento que ela tem? As pessoas que não conseguem ser grata, qual é o sentimento que ela tem? É a mesma coisa de bater o dedinho mindinho no pé da cama.
Esse é o sentimento. Essa é o que passa no coração da pessoa. É um sentimento de amargura com inveja. Sabia disso? Por isso que ela não consegue perdoar. E por isso que ela não consegue ser grata. Ô pastor, esse assunto eu sei que a gente não consegue esgotá-lo em apenas uma semana. E eu queria já deixar para você que está assistindo e deixar já um convite para o pastor Rosivan para na próxima sexta-feira a gente retomar esse assunto. Por quê? A gente não acabou a live ainda. Mas por que eu quero já propor isso? Porque eu sei que talvez pode ter alguém aqui ou alguém que vai assistir essa live no decorrer da semana que vai ter problemas, mas esses problemas, às vezes, eles levam o senhor como psicanalista e se você tem algum problema no sentido e de repente precisar, eu não sei se o pastor Rosivan está atendendo ainda pessoalmente ou pelo menos virtualmente, mas eu gostaria que você o seguisse e mandasse uma mensagem para ele, de repente, para um aconselhamento, porque você não faz ideia de o quão isso vai mudar a sua vida. Quando você aprender gratidão e perdão, e essas duas palavras elas vão estar sempre ligadas, embora a Bíblia não vá fazer uma relação direta entre as duas coisas, pela compreensão, nós vamos compreender que isso está intrinsecamente ligado uma coisa com a outra, né? Uma vai puxar a outra. A falta do perdão vai puxar o ódio, o rancor, a amargura. O perdão vai puxar o sentimento de gratidão, né? E o orgulho, porque a gente falou aqui algumas coisas e sobre você conseguir olhar de igual para outra pessoa. Né? Aí nós defendemos às vezes muito e nós batemos o pé, nós somos iguais, nós temos dificuldade de perdoar. Então, como isso funciona? Às vezes nós estamos vivendo uma coisa que a gente fala na teoria, mas isso na prática é uma coisa muito complexa de se viver. Ao mesmo tempo que ela, na teoria, parece simples, mas na prática ela é complexa, né? Não é uma coisa, você pode dar o perdão, mas você vê que a gente joga a semente do perdão, né? O assunto do perdão, e isso vai puxando um monte de coisa. Aí eu queria que você até olhasse para você, nesse momento, você que está assistindo essa live, e começasse a enxergar quantas coisas em você que a gente só de jogar o perdão, quantas coisas de você que você já pode avaliar e falar, caramba, aqui dentro tá tudo errado. E o que precisa consertar, às vezes, não é lá fora. Porque é fácil, pastor Rosivan, eu olhar e falar assim, não, o pastor Rosivan, não aconteceu isso, mas só como exemplo, o pastor Rosivan falhou comigo. Mas é difícil eu olhar para dentro de mim mesmo e falar, caramba, o que eu poderia ter feito para que isso fosse diferente? Como que eu poderia agir, eu como um cristão? E esse lance de ser cristão é um lance muito maneiro, cara, muito massa, porque às vezes a gente pensa que tem a ver só com religião, mas tem a ver muito mais do que religião. Para mim tem a ver com espiritualidade, tem a ver com você olha no espelho, como você se enxerga, e isso tudo leva tempo muitas vezes para você se despir desse monte de crenças que você tem, desse monte de coisa que vai te aprisionando com o tempo. Às vezes parece que é só o perdão, mas não é. Tem um monte de coisa, ódio, amargura, às vezes falta de você conseguir se enxergar, já vai gerando tantas coisas, e uma coisa vai puxando outra. O salmista vai falar que um abismo vai puxando outro abismo. Aí, daí a pouco, você já se vê trancado num quarto, não quer sair, não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém. Ah, mas o que está acontecendo? É só uma coisinha? Não, não é só uma coisinha. Se você não começar a eliminar as pequenas coisas que estão te aprisionando em uma certa situação emocional, você nunca vai conseguir. Não é só o perdão. O perdão é a ponta do iceberg. É uma ponta que você precisa começar a resolver para que isso comece a desencadear um monte de coisa que está te aprisionando. E às vezes a gente falava muito, ô pastor Rosivan, eu cresci num berço evangélico e se falava muito antigamente de, não, são os demônios,
o diabo e tal, mas hoje a gente, com a ciência, a gente já sabe que muita coisa não são os demônios, não é o diabo, são coisas da sua imaginação, do seu psíquico, da sua falta de cura emocional, que te aprisiona de tal forma que às vezes é como se demônios de fato estivessem te aprisionando, mas às vezes são questões emocionais não resolvidas e que precisam ser resolvidas, e o perdão ele é a ponta do iceberg. Que é aquele fio que quando você puxar, vai às vezes ter que desmoronar tudo, para que você possa reconstruir tudo. E aí sim você pode falar, Deus fez tudo novo de novo. E de repente, através da live do Felipe, do pastor Rosivan, eu comecei a abrir a minha mente. Aqui a gente não vai esgotar esse assunto. A gente podia ter 5 horas aqui falando. Eu já falei em palestras, horas sobre o perdão, e eu não tenho a menor dúvida de que o pastor Rosivan deve ter falado muito mais, e não consegui esgotar esse assunto, porque ele é um assunto tão abrangente, que eu sou muito fã, pastor Rosivan, de falar sobre esse assunto, porque ele vai abrindo tantas chaves que a gente fala, caramba, essa chave estava trancada dentro do meu emocional e eu não sabia como resolver, e agora eu sei, eu vou abrir a chavezinha do perdão, que ela vai me dar o código para eu resolver tantos problemas emocionais que eu tenho. Claro, isso aí juntando com outras ferramentas da psicoterapia, ferramentas da psicanálise, ferramentas que vão te ajudar a resolver essas questões dentro de você que estão te aprisionando. E uma coisa é certa, você não foi chamado, porque todos nós somos chamados para algo, independente do que você acredita. A sua ignorância sobre você acreditar ou não acreditar, sua ignorância no sentido de você acreditar ou não acreditar, não muda o fato de que você foi chamado para algo. E você descobrir isso vai te tirar de um estado emocional que você achava às vezes que não tinha como sair, as portas estavam fechadas. E eu acredito, eu já abro para o senhor também considerar sobre isso, pastor Rosivan. Eu tenho certeza que esse livro, essa revelação desse livro veio para mim porque tem muita coisa que tem muita gente, pastor Rosivan, há um tempo atrás eu vi sobre um estudo, e esse estudo, ele falava que uma pessoa que fica 15 anos em uma determinada denominação, isso nós falamos da fé cristã, da religião cristã, uma pessoa que fica 15 anos em uma denominação, o que são as denominações? De repente você não sabe. O pastor Rosivan, claro, sabe, mas de repente você que está ouvindo não sabe. Denominação. Assembleia, Batista, Quadrangular e por aí vai, denominações. E uma pessoa que às vezes fica 15 anos numa denominação, ele seria capaz às vezes de matar, não morrer, matar, para defender a sua denominação, mas não é capaz. Isso é uma pesquisa feita, eu não vou ter em mente agora qual foi a entidade, mas eu lendo sobre essa pesquisa, ele é capaz de matar pela denominação dele e pela religião. Os muçulmanos, que são pessoas muito rígidas com a religião deles, matam todos os dias por causa da religião. Isso aí nem se fala. Mas existem muitos que são capazes de matar pela denominação, mas não são capazes de liberar o perdão. Aí eu te pergunto, cristianismo, que cristianismo é esse que você possa viver se não houver perdão? Não existe cristianismo sem o perdão. O perdão, ele está intimamente ligado com o cristianismo. Não existe como você ser um cristão genuíno sem aprender a perdoar. Eu não estou falando aqui que você é obrigado não, a partir de agora eu perdoei todo mundo. Não, você precisa aprender a fazer isso. Né? E voltando aqui à pergunta, eu queria que você participasse aí. Eu gostei no início da live uma pergunta. Qual é mais difícil? Amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém perdoado? Amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém perdoado? Eu queria que você participasse aí, até para ajudar na relevância, o algoritmo, a entregar esse assunto, que eu tenho certeza que ele é muito relevante. Comentasse aí, colocasse aí nos comentários o que você acha que é mais difícil. Amar, perdoar ou voltar a conviver com alguém que foi perdoado por você
e no final eu vou dar a minha visão, à luz da palavra, de qual é o caminho para isso, e eu vou abrir para o senhor também considerar, o pastor Rosvan, mas eu queria aproveitar essa oportunidade que eu vou devolver para o senhor, e o senhor falou sobre duas coisas aqui nessa live, no início, e eu gostaria que o senhor retomasse, desse mais uma pincelada para alguém que chegou depois. Existem doenças, isso é comprovado já pela ciência, e pela a psicanálise vai falar muito sobre isso. Existem doenças. Eu estou falando de câncer, doenças do coração, doenças do fígado. No fígado é um lugar que dá muita doença por conta disso. A falta de perdão, doenças que a falta de perdão ela causa, se isso é possível à luz da ciência. E a segunda coisa, existe de fato pessoas tóxicas que destroem os próprios relacionamentos, sabotam os próprios relacionamentos por falta do perdão. Às vezes, não necessariamente o perdão em si, mas algum desdobramento, a amargura, o ódio, o rancor, que está ligado ao perdão, mas não diretamente, mas indiretamente, uns detalhes que precisam ser resolvidos, e se isso é possível, destruir-se esses relacionamentos, muitas vezes sabotar esses relacionamentos por conta disso. Então, duas perguntas. A primeira, existe, de fato, é possível, doenças causadas pela falta do perdão? Nós estamos falando de ciência. E se é possível você ter um relacionamento tóxico e você ser o tóxico da relação. Porque a maioria dos tóxicos, muitas vezes, não enxergam a sua toxina, né? Não enxergam que você está contaminando. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, pastor, eu acredito que o senhor já teve, de você chegar em algum lugar e o simples fato de uma pessoa chegar, às vezes, naquele lugar, você, às vezes, não entende porquê, mas parece que aquele ambiente fica meio pesado, né? Meio tóxico. Às vezes, uma palavra, um olhar, uma atitude, parece que o ambiente fica pesado ali e muda a atmosfera. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha só, existe sim, a ciência prova que a falta de perdão, porque falta de perdão é falta de afeto e às vezes vai gerar outros problemas. Mas existe, se você for olhar alguns sintomas, trombose, por exemplo, a pessoa ela está parecendo uma bomba atômica, ela vai juntando, é lixo tóxico. Ela vai juntando coisas e não vai parar. Ela não vai parar. Por quê? Uma coisa que nós, psicanalistas, às vezes a gente recomenda. Por que a gente recomenda o lugar aberto? Que a pessoa vá para o lugar aberto. É para quê? Você precisa dar descarga no cérebro. Você precisa jogar o lixo tóxico fora. O que os meus olhos veem, ele reproduz. Os meus olhos são fotografia do meu corpo. Então, eu vou para o lugar aberto, aquilo que eu estou vendo,